Um movimento repetitivo de um pêndulo que vai de um lado para o outro sem parar. Essa imagem lembra a hipnose, certo? E o que vem a ser isso? Hipnose para mim é uma técnica de, como é que fala? Uma técnica de controle da mente, relaxamento. A hipnose, que eu entendo, trabalha com a mente das pessoas, né? Eu sei que é uma técnica de induzir a mente para fazer alguma coisa que a pessoa quer. Agora, explicar tecnicamente eu não sei. Com a palavra, um especialista no assunto. A hipnose é um fenômeno natural da mente humana e acontece o tempo inteiro durante o dia. É um fenômeno da atenção. Hipnose é foco e concentração, através da imaginação. Pela comunicação, o pensamento pode ser trabalhado. É o pensar que dá base para a concentração. Na hipnose, corpo e mente são um único sistema. Um interfere diretamente no outro. E sabe aquela história de que a manipulação leva o hipnotizado a um caminho que ele não necessariamente quer trilhar? É mito. A pessoa hipnotizada, ela está normal, como qualquer pessoa, só que ela está concentrada em algo, em um foco. Ela vai continuar sabendo que ela está ali, igual quando ela está assistindo televisão. Via de regra, a pessoa não faz o que não quer, a pessoa não revela segredos. Para você entender, é como se você estivesse assistindo televisão. E você está tão concentrado lá que você até esquece que está na poltrona, você está na história lá, você está vivendo aquela história. Você só vê aquilo. Isso acontece, não acontece? Naquele momento, se alguém chegar no seu ouvido e pedir sua senha do banco, você automaticamente corta aquilo lá, a cena que você está vendo, vira para a pessoa e fala, por que está... Né? A gente tem um sistema de autopreservação. Da mesma forma, você está lá assistindo a televisão, muito concentrado, até esquecer o que existe, e a casa começa a pegar fogo. Automaticamente você sai daquele transe e vai se preservar a sua vida. Assim é a hipnose. Para entendermos um pouco mais sobre a hipnose, vamos voltar ao passado. Apesar de sempre ter existido, a técnica ficou assim conhecida no século XIX. O nome é uma homenagem a Hipnos, deus grego do sono. Isso porque acreditava-se que a prática levava a pessoa a adormecer. No começo, também se pensava que a hipnose só era possível na presença de metais ou ímãs. Depois viram que bastava uma conversa induzida para ela acontecer. E com a neurociência veio a descoberta. A hipnose é um estado natural. Se você agora imaginar, fechar os olhos e imaginar que você tem uma fatia de limão na mão, e você imaginar, da melhor forma que você puder, colocando essa fatia de limão na boca e mordendo ela e sentindo aquele suco bem ácido na sua língua, você começa a ativar as suas glândulas. O Rodrigo Alex, que nós apresentamos para você, é hipnoterapeuta. Os hipnoterapeutas são pessoas que usam a hipnose para fazer terapia. Já são 5 anos tratando de questões emocionais, físicas e sociais. Ele próprio, no começo, buscou a técnica para acabar com a timidez extrema. Já o hipnólogo é aquele que estuda a hipnose, independentemente de praticá-la ou não. E o hipnotista é o profissional que faz a hipnose. Para deixar claro, não necessariamente o hipnotista vai ser um hipnólogo, mas o hipnólogo é um hipnotista. A procura pela técnica tem crescido no país e emite um sinal de alerta para a Sociedade Brasileira de Hipnose. Não existe uma regulamentação para o público em geral hoje no Brasil. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Hipnose formulou um manual de ética e conduta para os membros. E isso visa garantir para a sociedade que existe uma parcela dos profissionais que utilizam a hipnose que vai trabalhar com ética, com seriedade, com responsabilidade e com a qualidade que a sociedade merece. O hipnotismo tem feito a cabeça de famosos no mundo todo. Para ter parto normal, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não hesitou em procurar o chamado hypnobirthing. A duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi na mesma linha. Já a cantora Adele foi hipnotizada para acabar de vez com o vício do cigarro. Você consegue fazer com que a pessoa perceba que aquele problema que ela está dando tanta ênfase naquilo não é tão grande. Você consegue fazer a pessoa
se dissociar do problema e pensar na solução. A pessoa pode ter um relaxamento profundo e ela pode ficar eufórica, você pode provocar analgesia, anestesia, tudo isso pode acontecer. Então, o corpo inteiro responde. Ficou tentado, mas ainda assim com medo de não voltar de uma sessão de hipnose? As pessoas pensam, e se eu não voltar? Eu costumo dizer, você nem vai. Você não vai voltar de onde? Não corre esse risco, isso não existe. Ao longo do programa, nós vamos mostrar que a hipnose tem sido aliada de profissionais da área de saúde como alternativa para alguns tratamentos. A hipnose também se torna muito boa para o tratamento de algumas fobias. Eu, por exemplo, não suporto a ideia de estar num ambiente muito alto. Se a sacada for um pouco menor do que a altura do meu peito, eu simplesmente não consigo chegar perto desses ambientes. E como é que eu posso tratar isso, Fernando? Só existem 2 medos que vêm de fábrica. E a gente nasce com medo de barulho e com medo de cair. Se você der uma barata para um bebê, é provável que ele ponha na boca, que ele vai brincar com ela. Se você colocar ele no escuro, não vai fazer diferença alguma. No avião, o que quer que seja, ele não aprendeu a ter medo disso. Esses 2 outros medos, eles são importantes para o nosso instinto de defesa mesmo. Os outros você aprende. Em algum momento da sua vida você aprendeu a ter medo de altura. A ter medo de altura dessa forma que você representa. Isso, você não nasceu dessa forma, você aprendeu isso em algum momento. E utilizando a programação neurolinguística, a gente consegue reprogramar isso, fazendo com que você enxergue de outra forma e passe a não sentir mais esse medo. Eu me permiti ser hipnotizada. Ainda não sei como vai ser quando estiver num prédio alto, mas a hipnose já me deu um pouco mais de tranquilidade. Nas ruas, depoimentos não faltam. Já fizeram isso comigo quando eu fumava, sabe? Para deixar do cigarro. Já tem 41 anos que eu deixei de fumar, fizeram isso comigo. Eu dormi que até babei. Ele fez e eu lembrei da minha mãe com 7 anos de idade. Que quando ela morreu eu tinha 7 anos de idade, eu lembrei dela. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi a melhor coisa do mundo eu ter lembrado da minha mãe, que eu não lembrava. Eu era criança quando ela morreu. Especialistas explicam que qualquer pessoa pode ser hipnotizada, basta querer. Nós fomos com o hipnólogo Rani Rico para as ruas de Brasília. Me atentei ao fato de que as pessoas limpam a casa, né? Lavam a roupa, cuidam dos filhos, cuidam das capacidades técnicas, estudam, fazem check-up no corpo, sendo que algumas mal fazem. Só que a mente da pessoa fica... O que a pessoa faz com a mente, né? No caminho encontramos o Edmar. Ele tem depressão e crises de ansiedade e aceitou o nosso convite para ser hipnotizado. Concentra na minha voz e nesse ponto que você está vendo. Edmar olha atentamente, segue o passo a passo, entra em estado de total relaxamento, sente a mão pesada e colada. Em outro momento, Rani Rico usa um relógio de bolso para atrair a concentração. E no final... Eu cheguei muito tenso, preocupado, estou saindo aqui mais relaxado, com pensamento em outras coisas boas. A seguir, no Repórter Justiça, o repórter Rafael Oliveira mostra como a hipnose tem sido essencial em tratamentos de saúde. Você vai ver que alguns conselhos federais, inclusive, já regulamentaram a prática. Não saia daí, a gente volta já já. Sossego, paz, equilíbrio, tranquilidade. Alguns momentos aqui, sem interferências externas, podem proporcionar uma sensação agradável. E é exatamente essa a proposta da hipnose: levar a pessoa a um estado de relaxamento profundo, mas com plena consciência do que acontece à sua volta. A técnica alternativa já foi regulamentada por vários conselhos federais e tem apresentado bons resultados também em diversos tipos de tratamento. Rita é servidora pública em Brasília. Carregava um trauma desde a infância, o medo de consultório odontológico. Só o barulho do motorzinho já causava pavor. Certo dia precisou passar por um procedimento de canal. O dentista então fez uma proposta diferente, a solução que a Rita precisava.
Eu cheguei no dentista e ele já era meu amigo, né, conhecido, ele me sugeriu que a gente fizesse essa técnica com a hipnose. Aí eu falei que eu não ia dar conta e ele falou, vamos tentar. Então a gente começou, eu entrei em estado base, né, que a gente chama, estado hipnótico, e ele foi dando os comandos e no final ele me acordou, já tinha feito o canal e me mostrou a anestesia. Falou, olha, não usei anestesia no seu dente. A surpresa pela ausência da dor foi tanta que Rita nem acreditou. Na hipnose, ela chegou a sentir o gosto da anestesia. Eu sentia o cheiro do reconhecimento mental da anestesia. Eu estava sentindo como se eu estivesse realmente, a boca estivesse anestesiada. Além de dentista, Bruno é integrante da Sociedade Brasileira de Hipnose. No consultório, atua como hipnoterapeuta. Com o consentimento do paciente, consegue acabar com a dor e até fazer cirurgias complexas sem anestesia química. Não tem nada químico, não tem nenhuma injeção, é simplesmente você iniciar um processo no qual sua mente começa a reagir, processar informações de forma diferente. Nós podemos começar a modular então a forma como você percebe um estímulo, fazer com que você deixe de perceber um estímulo como sendo doloroso e transforme esse estímulo em algo prazeroso ou simplesmente faça com que você possa até ignorar completamente esse tipo de estímulo e você deixa de perceber, deixa de sentir a dor. E você pode então passar por um procedimento, seja uma cirurgia ou um procedimento simples, como algum tipo de restauração, tratamento de canal, sem precisar passar pelo desconforto que normalmente você sentiria. Gil participou da comissão que regulamentou a hipnose como prática alternativa na profissão. O cirurgião dentista conta que a técnica começou a ser usada nos consultórios dentários de todo o Brasil em 2008. A hipnose, eu vejo que ela humanizou muito o consultório odontológico. Antigamente, quando a gente trabalhava apenas com a odontologia tradicional, a gente não conseguia muito desbloquear esse medo que muitos pacientes têm. Então, a gente tinha uma grande população que não ia ao dentista em função do medo, do pavor e daquela visão distorcida de que aqui na cadeira ele ia só sentir dor. Então, a partir dessas práticas integrativas, a gente conseguiu trazer esse paciente. Então, melhorou muito a qualidade de saúde bucal. A hipnose traz, segundo o especialista, inúmeros benefícios. A gente consegue minimizar pacientes que salivam demais, diminuir sangramento, melhorar a cicatrização de paciente e, principalmente, um efeito bem interessante é a diminuição de medicação. Quando o paciente está em transe, a gente consegue sugestionar ele, potencializando a medicação que ele está tomando. Então, a gente aplica uma dose menor de medicamento e tem o mesmo efeito. Mas o cirurgião lembra que a prática da hipnose requer cuidados e, principalmente, experiência no estudo da mente. É que a má utilização pode resultar em sanções para o profissional. Pode ocorrer um processo ético, sim, até levar à cassação. E esse é um problema que o Conselho vê, porque nós somos regulamentados. E quem não é? E quem não está ligado a nenhum conselho? Então esse é um problema que a gente tenta batalhar todo dia para que essa regulamentação se transforme em um projeto de lei para a área de saúde, que hoje a hipnose dentro da área de saúde ela é fenomenal, tanto para a medicina, quanto a odontologia, quanto a psicologia. Até agora, 4 conselhos federais já têm nos códigos de conduta e normas de procedimento a regulamentação para o uso da hipnose. São eles: de odontologia, psicologia, medicina e de fisioterapia e terapia ocupacional. A prática também consta entre os serviços oferecidos pelo SUS. Apesar de a hipnose ser reconhecida pelo Ministério da Saúde, ainda é pouco procurada por pacientes da rede pública. Se a pessoa precisar de hipnose, no posto de saúde, ela pede o cadastro e ela vai ter esse serviço, a princípio, disponível. Nós mostramos que profissionais das áreas da saúde podem ter o registro cassado caso usem irregularmente a hipnose. Mas e quem não tem formação e se passa por hipnólogo, hipnotista ou hipnoterapeuta? Exercício irregular da profissão, que é esse caso, ele chega a ser um charlatão. Ele não tem base nenhuma, ele não é profissional qualificado, né? Quem é que vai garantir esse tratamento? Quem é que vai fiscalizar esse profissional? Não tem.
Então, assim, é crime sim, a pessoa tem que ser punida e tem que ser denunciada esse tipo de conduta. Lembra da Rita? Depois da experiência no dentista, ela decidiu buscar mais informações sobre o assunto, fez cursos na área e hoje é capaz de praticar a auto-hipnose onde quiser. Passei a praticar a auto-hipnose. Hoje eu tenho, assim, na minha vida praticamente quase todo dia, eu faço uma modulação com auto-hipnose. Eu, como técnica de relaxamento, eu sou uma pessoa bastante estressada. Então, quando eu percebo que eu estou saindo do eixo, eu faço uma modulação de auto-hipnose para voltar para o meu centro. No próximo bloco do Repórter Justiça, nós vamos mostrar para você que, além de controlar dores físicas, a hipnose ajuda no tratamento de problemas emocionais vividos lá na infância e que refletem na vida adulta. É daqui a pouco. A população brasileira já ultrapassou a casa dos 208 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. Boa parte desse grupo vive uma rotina pesada, que envolve a correria do dia a dia, trânsito, cobrança, pressão, pouco tempo com a família e, consequentemente, uma redução na qualidade de vida. Um dos resultados negativos mais comuns de tudo isso é a depressão. Não é à toa que o país lidera o ranking de pessoas depressivas na América Latina. O último levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que quase 10% dos brasileiros já foram diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade. O número é 3 vezes maior que a média mundial. Durante as sessões de terapia, o Rafael utiliza a hipnose em pacientes neste estado emocional. Já são 6 anos desenvolvendo a técnica. Segundo ele, as evoluções no quadro são significativas. Quando você trabalha com aquela pessoa dentro do sistema que ela está vivendo, fazendo ela trazer o próprio recurso, aquilo ali ela deixa de ter por um bom tempo. Claro, ela pode desenvolver uma nova depressão, mas ela vai saber lidar com aquela emoção da depressão. Porque a depressão ela é só um conjunto de emoções. Então, por exemplo, a pessoa chegou numa depressão para você, ela começa a trabalhar aquilo dentro da terapia. Se daqui a 10 anos ela tiver um novo processo depressivo, ela já vai ter os recursos necessários para fazer aquela mudança. Então tem gente que consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida. O especialista explica que no lado esquerdo do nosso cérebro existe um campo pouco explorado onde ficam memórias antigas, é o subconsciente. Nele também estão guardadas recordações desagradáveis que vivenciamos durante a vida. Com a hipnose, é possível voltar no tempo com a força da mente e, se for o caso, reverter questões emocionais que ficaram pendentes. A gente usa uma técnica regressiva, como essa questão de voltar numa memória lá no passado e ressignificar ela. O que a pessoa está ganhando ali? Ela está ganhando uma nova noção, uma nova percepção de um aprendizado que naquela época ela não saberia lidar. Vamos dizer que a pessoa está com depressão porque lá atrás, e uma das causas dela é porque, sei lá, ela não ganhou um brinquedo. Só que ela não entende quando ela tem 5 anos por que ela não ganhou aquele brinquedo. Agora, com seus 30, 40 anos, que ela pode olhar aquela cena de fora, ver com todo o conhecimento que ela tem hoje, ela entende, eu não ganhei o brinquedo, sei lá, porque meu pai não tinha dinheiro para me dar. Então você consegue mudar essa ressignificação, né, essa percepção que ela tem, e esse aprendizado continua com ela. O Luiz Felipe é fisioterapeuta há 1 década e há quase 2 anos ele usa da hipnose com os pacientes. No início, ele faz uma abordagem que está relacionada ao toque. Ele toca no braço e no ombro para saber se a pessoa está relaxada ou não. E por último, na testa, que segundo ele é um ponto de distração. A partir daí que começa realmente o tratamento hipnótico, né, Luiz? Isso. Geralmente a gente faz uma indução, eu particularmente gosto de uma indução chamada de Dave Elman, que é uma indução que a gente chama de rápida, demora mais ou menos alguns minutinhos para a pessoa poder entrar em transe e relaxamento bem profundo aí. Com o auxílio da hipnose, o profissional afirma que a pessoa atendida consegue sair da consulta completamente sem dor. Existem técnicas dentro da hipnose que a gente gera uma anestesia total do paciente. Então ela vai ficar sem dor nenhuma. E a gente usa outras técnicas de, vamos dizer, uma ancoragem dessa sensação de anestesia
para que o paciente, principalmente os de dores crônicas, ele consiga, com a auto-hipnose, ele mesmo diminuir a intensidade das dores, que o paciente que tem dor crônica tem dores diárias e para ele é extremamente insuportável. E aí a hipnose pode ajudar nessas questões também. Lanusa já enfrentou doenças físicas e emocionais. Foi tratada pelo Luiz Felipe. Quem a vê assim hoje, sorrindo e trabalhando, nem imagina como foi longo o processo até ficar bem. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, problemas emocionais causados por traumas e perdas familiares. Tudo isso resultou em uma queda radical da qualidade de vida e também em dores intensas na coluna. Até que uma porta se abriu e a professora passou a enxergar uma luz no fim do túnel graças ao tratamento com a hipnose. Ela conta que entrou em depressão profunda há 6 anos, quando perdeu o pai. Muito ruim mesmo, ao ponto de ter que me afastar do trabalho, né, ao ponto de não querer sair, né, ter medo de conviver com as pessoas. Foi horrível. E nisso, uma doença vai puxando outra, né? Eu sentia muitas dores na lombar, muita dor na lombar, nos ombros. Era como se eu tivesse assim, o tempo inteiro sentindo dor sem parar, né? Então, a causa de eu ter buscado a hipnose foi exatamente, começou pela ansiedade e a síndrome do pânico. A hipnose regressiva foi fundamental durante o tratamento e fez com que a Lanusa encontrasse a raiz do problema. O momento que eu achei que foi assim, de muita relevância foi quando, na hipnose, ele conseguiu voltar na minha infância. Né? Aos 10 anos eu perdi a minha avó e eu nunca tinha tido contato com a morte. E logo de cara eu já cheguei e vi minha avó ali no caixão e fiquei extremamente, né, sem entender nada. E ele conseguiu voltar naquela situação. E então ele foi trabalhando e ele conseguiu entender, né, e depois que a morte era algo que me deixava muito mal. Lanusa, então bastou o acompanhamento com a hipnose para você resolver os seus problemas emocionais e físicos. Exatamente isso. E eu brincava assim, eu falei, nossa, como um passe de mágica, a hipnose tirou vários problemas da minha vida, né? Que aí, logo depois eu voltei a ser eu mesma, a sorrir, a voltar ao trabalho, a querer fazer as coisas que eu não estava fazendo mais, né? Antes de conhecer a hipnose, imaginava que fosse isso? Não, eu achava que a hipnose fosse algo como no circo, sabe aquela coisa de pegar uma cebola e achar que está comendo uma maçã? Algo mais ou menos assim. Ficava com medo também, com receio de ficar hipnotizada e não conseguir voltar, né? Tinha umas coisas meio assim, mas eu percebi que não, a gente fica consciente, né? Só que ele vai fazendo o trabalho de forma que vai relembrando as coisas que te afetam, né? Então as dores melhoraram, né? E graças a Deus estou bem agora. O pessoal está cansado de tomar remédio, de fazer mal até para o estômago, intestino, fígado, sobrecarregado. Então, às vezes, você está até prejudicando o seu organismo tomando tanto remédio, né? Então, as pessoas estão buscando mais as questões alternativas, como a acupuntura, outras técnicas de medicina chinesa. A hipnose, hoje, é uma ferramenta muito eficaz, tanto na, vamos dizer, diminuição das dores do paciente, tanto nas dores físicas, quanto as dores emocionais. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.